Gênesis capítulo 22, nós vamos ler o verso 5. Gênesis 22, 5. Se você encontrou, diga amém. Mas também já está ali, ó. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo 22, verso 5. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Pai de amor, eu quero te louvar por esta reunião. Quero te agradecer pela rica oportunidade de mais uma vez compartilhar a tua palavra. A semente é perfeita, tu és o semeador fiel, então me resta pedir, prepare a terra, para que ao cair a semente ela dê fruto a 30, 60, 100 por 1. E o teu nome continue sendo glorificado, assim como foi através dos louvores, através da ministração que recebemos, através dos dízimos e ofertas, que o teu nome continue sendo glorificado. Essa é a minha oração e pedido em nome de Jesus. Amém. Esta é a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra, o verbo adorar. Primeira vez. E quem usa essa palavra pela primeira vez é Abraão. Abraão é uma das personas mais conhecidas das escrituras e, na verdade, da cultura. Vários segmentos religiosos conhecem Abraão, creem em Abraão, acreditam na história de Abraão e se inspiram em Abraão. E nós também conhecemos a história de Abraão, cremos na história de Abraão e aprendemos com ele. E ele foi a primeira pessoa a usar essa palavra, apesar de a adoração já estar sendo prestada ao Senhor desde o princípio. Quando acontece o episódio mais triste da humanidade, que é a queda, Adão e Eva, eles são colocados para fora do jardim. Muita gente vê aquilo como um castigo, mas na minha opinião é graça, porque não tinha só a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim, também tinha a árvore da vida eterna. Então já pensou se eles não são postos para fora e comem da árvore da vida eterna? Seremos eternamente conhecedores do bem e do mal, não ia ter redenção. Então a graça do Senhor começa no Éden, quando coloca eles para fora e fala assim: não comam ainda, eu vou fazer um novo e vivo caminho para que vocês possam acessar a árvore da vida eterna de novo. Então a graça do Senhor sempre houve e a adoração também. Porque depois desse episódio, a Bíblia vai contar que os primeiros não, né? Mas os filhos de Adão e Eva decidiram adorar o Senhor, cada um com uma oferta. Caim e Abel, que inclusive até deu problema nessa adoração. Mas ali já acontece o momento de adorar o Senhor. Mas apesar de muitas pessoas já prestarem culto, Enoque que andou com Deus, a palavra adoração de fato a primeira vez é utilizada aqui e utilizada para o Abraão. E qual é o contexto desse momento que Abraão usa essa palavra? É um contexto muito complexo, irmãos. Quando a gente lê a história inteira, a gente vai ver que o que está acontecendo aqui? Abraão, ele foi um homem muito rico, de muitas posses. Apesar de ser muito rico, não tinha uma residência fixa. Durante muito tempo ele foi um nômade, né? Vivia de viagem em viagem. Mas Abraão, filho de Terá ou Tera, ele vive um tempo na cidade de Ur com seus pais, depois sai, vai para Arã. E quando ele chega em Arã, ele ouve Deus e Deus diz para ele: sai do meio da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. E ele vai cheio de servos e servas, porque ele andava com muita gente, ele tinha muitos trabalhadores ao seu favor, porque era dono de um grande império em animais. E ele vai com seu sobrinho. Só que apesar de toda essa prosperidade que Abraão tinha, ele não tinha filhos, ele era estéril, por assim dizer. Tanto ele quanto Sara, eles não tinham herdeiros. E por um tempo ele acredita que o herdeiro da casa dele vai ser um dos servos. Então ele obedece ao Senhor, começa uma vida de peregrinação, sendo cada vez passo a passo orientado à terra que ele chegaria, que seria essa terra da promessa.
E já com uma idade avançada, Abraão recebe uma promessa de Deus, de que ele teria um filho e que através desse filho Deus faria grandes coisas, inclusive coisas que me afetam e te afetam, você sabia? Porque a Bíblia diz que através do filho que Deus daria para Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então você é abençoado por causa da promessa de Abraão. E a gente nem se conhece, né? É uma distância de tempo. Então Deus promete um filho para Abraão. Abraão crê, e essa passagem que Deus fala com Abraão é uma passagem maravilhosa. A Bíblia diz que o Senhor chama ele e fala: olha para o céu, se você puder contar as estrelas, você vai começar a imaginar o tamanho da geração que vai vir pós ti. E ele recebe essa promessa linda, mas numa realidade completamente adversa. A realidade dele era tão adversa que por 2 vezes Deus fala com ele desse filho. Uma é em Gênesis 12 e outra é em Gênesis 18. Em Gênesis 18, 3 anjos, 3 seres celestiais vai visitar Abraão. Abraão prepara uma comida para eles e eles falam: você vai ter um filho. E ele não é um filho de uma serva, ele é um filho de Sara. Gente, era tão improvável que Sara ri. E essa passagem chega a ser engraçada, que Sara ri. E o anjo fala: você riu? Ela fala: não ri não. Ele fala: tu riu sim. E ela não ri talvez de incredulidade, mas ri de impossibilidade. Porque tem coisa que às vezes o Senhor fala conosco que parece tão impossível que nos faz rir. Quem já viveu isso? Você fala: isso aí é difícil demais. Então eles estão diante de uma promessa que parecia impossível. Por parecer impossível, Sara tenta resolver do próprio jeito e cria um problema que perdura até hoje. Ela pega uma serva e fala: não, já que eu não consigo te dar filhos, então você vai ter filho por meio da serva. Ismael vem, mas Deus diz: não é Ismael, eu estou falando de Isaac. E finalmente Isaac vem. Abraão com 100 anos, 99 para 100 anos. E aí vem o filho. Gente, eu não sei você, mas quando a gente está no meio de um cumprimento de uma promessa, é maravilhoso. Quem já viveu isso? É coisa linda demais quando Deus fala e chega o momento de viver. Ainda mais, filho é maravilhoso de qualquer jeito. Filho muda todo o ambiente da casa. Filho muda o cheiro da casa. Quando chega uma criança, seja sobrinho, seja neto. Neto então, meu Deus do céu. Porque a minha mãe não é a mesma avó do Gael. Quem já viu isso? Eu não sei o que acontece quando vira avó. Vem um outro ser, uma outra versão, né? Atualiza a versão. Criança muda tudo, ainda mais uma criança, filho de uma promessa, filho de uma impossibilidade. E Isaac era tão desejado, tão amado, tão sonhado, que eles colocam o nome de Isaac de riso. Antigamente tinha isso, né? Como que se dava um nome para uma criança? Esperava a criança nascer para olhar e ver quais eram as características da criança ou em que circunstância ela nasceu para dar o nome. E aí dava-se o nome para a criança. Então, Isaac, ele trouxe tanta alegria que deram o nome para ele de riso, de sorriso. Pois bem, esse Isaac vem, ele tem a promessa de uma grande nação. A promessa é nação, mas o cumprimento é um filho. Um filho. Então esse filho teria que dar desdobramento e continuidade a essa promessa. Isaac tinha que virar muitos. E é mais ou menos o que acontece com uma semente, né? Se você plantar uma única semente, ela dá uma árvore que não dá um fruto só, ela dá muitos frutos e se você cuidar, dá por muito tempo. Então Isaac, ele tinha que ser guardado, Isaac tinha que ser escondido. Eu acho que se eu fosse a mãe de Isaac, eu não ia deixar nem Isaac jogar bola. Quem mais? Eu ia falar: menino, tu não pode quebrar uma perna, você tem que virar uma nação. Vamos esconder esse garoto aqui dentro de casa, porque por causa dele, muita coisa vai se desdobrar. Então, Abraão está com essa responsabilidade dentro de casa, de cuidar desse plano, dessa empreitada do Senhor. E eu chego a dizer que é a responsabilidade muito parecida com a de Maria, por exemplo, né, que teve que cuidar do menino Jesus. Da de Isabel, que teve que cuidar de João Batista, e João Batista não deveria ser fácil, né? Todas essas pessoas que receberam esse papel de cuidar de alguém. Então Abraão de fato recebe essa promessa, chega o cumprimento que é Isaac, e ele está cuidando de Isaac não só porque era uma promessa, mas também porque era uma promessa e era o seu filho amado, fruto da sua velhice, mas fruto da resposta do Senhor. Pois bem,
Eu fico imaginando o cuidado desse homem com essa criança e o zelo por ele. E muitas vezes eu e você temos muito zelo por aquilo que o Senhor nos dá. E de fato temos que ter. A gente tem que ter compromisso. A gente tem que ter compromisso com alguma coisa que alguém nos empresta para devolver integridade. Imagina com alguma coisa que vem de Deus. Tem que ter zelo mesmo. Só que apesar de todo o zelo e cuidado de Abraão por Isaac, um dia o próprio Deus coloca Isaac numa posição complicada. E aí, quando a gente vai para a história, vai estudar um pouquinho os dados, Isaac aqui não era criança não, gente. O próprio texto já indica, se a gente ler a narrativa toda do 22, já dá para ver que Isaac era grandinho. Por quê? Porque ele leva a lenha. Ele ajuda a levar a lenha. Então, o que Deus fala para Abraão? Abraão, pega o seu filho, seu único filho, e sacrifica-o a mim. E aí, é uma coisa curiosa que acontece, porque parece um tanto quanto um Deus contraditório. Por quê? Se eu dei Isaac para Isaac virar uma nação, como é que agora eu quero que sacrifique? Só que Abraão era um homem de fé. E isso é que faz toda a diferença. Abraão é chamado de o pai da fé. Quando nós lemos Romanos, que é um dos relatos mais complexo e lindo da Bíblia, onde explica todo o plano de salvação, alguns teólogos chegam a dizer que se toda a Bíblia se perdesse, sobrasse Romanos, dava para entender tudo, porque Paulo fala de tudo ao mesmo tempo ali. E Paulo diz que Abraão é o pai da fé. Como assim Abraão é o pai da fé? Porque ele é o primeiro que creu. Creu assim, crendo. Abraão creu e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi justificado pela fé, porque ele simplesmente acreditou. E aí a gente precisa também entender o que é ter fé, porque fé a gente tem. Nós vivemos num país de fé. O Brasil é um país de fé. A gente tem muita fé aqui, mas ter fé e praticar também é diferente, irmãos. Porque não basta só ter fé, tem que ter fé para praticar. E Abraão tinha fé de praticar, tanto que ele confiou quando Deus disse: sai da tua parentela, vai para uma terra, eu ainda vou te mostrar qual é, vai andando aí que uma hora você vai ver. Abraão cria, ele tinha facilidade de crer, e por isso ele é chamado pai da fé. Mas não sou o pai da fé, de fato o título de pai é só da fé, mas Abraão criou várias coisas que a gente faz hoje. Muitas surgiram dele. Quer ver exemplo de algumas coisas que surgiram dele? O dízimo. Quantas vezes lá no meu Instagram eu boto caixinha de pergunta e o pessoal vem com essa pergunta, o pessoal adora esse debate. Carmozina, a gente tem que dar dízimo agora na graça ou não tem que dar dízimo? Eu falo, gente, o dízimo não tem nada a ver com lei. Nem existia lei ainda, nem Levi ainda nem tinha nascido para ter o povo de Levítico, e Abraão deu o dízimo. A Bíblia diz que ele foi numa guerra, ganhou a guerra, como ficou feliz que ganhou a guerra, com os despojos da guerra ele separou a 10ª parte e entregou para um sacerdote. Ou seja, ele foi quem inaugurou o dízimo. Inaugurou a intercessão. Abraão inaugurou a intercessão. A Bíblia diz que o sobrinho dele foi morar numa cidade terrível. Aí Deus fala assim: vou acabar com essa cidade, Sodoma e Gomorra. Aí Abraão começa a orar e debater com Deus. Deus, o Senhor vai acabar com a cidade? Aí Deus, sim. Ele fala: e se tiver justo lá? E Deus fala: se tiver justo eu não acabo. Aí ele fala: então se tiver 50? Aí Deus: se tiver 50 eu não destruo, mas não tinha 50. Aí Abraão vai debatendo: e se tiver 40? E se tiver 45? Então ele cria o conceito de intercessão. Olha quanta coisa Abraão introduziu na nossa fé. Dízimo, intercessão e tantas outras coisas mais. Só que aqui em Isaac o negócio vai ficar mais sério. Porque Deus fala para ele: eu quero o seu filho. E a Bíblia diz, aí aqui é a conjectura da Carmozina, tá? A minha imaginação, eu acho que ele não contou para Sara. Quem acha que não contou? Porque se ele fala: Sara, vou ali matar Isaac, ela vai falar: mas tu não vai mesmo. Que eu tive essa criança com 90 e poucos anos. Já é uma luta você ter novinha, quem acha? Pior que foi a cesárea minha, hein? Nós só temos um filho, nós só temos o Gael. Mas eu fico pensando que ele nem deve ter contado para Sara. E eu particularmente acho que ele deve ter ficado em crise, irmãos. Pelo menos uns 5 segundos, não é possível. Porque ele também era ser humano. Ele deve ter pensado: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Abraão, ele cresceu, quando o nome dele ainda era Abrão, de Sara, Sarai,
antes dele sair de Ur, ele cresceu numa terra pagã. No contexto dele, Deus não tira Abraão da parentela porque Deus quer que a gente largue os parentes. Não é nada disso não, tá? Não usa essa desculpa não. Não quer ir na festa de família, não vai, mas não usa essa desculpa não. Deus tira ele de lá. Deus tira ele de lá porque era uma terra pagã. Naquele lugar se adorava muitas vezes sacrificando crianças. Mas Abraão sabia que o Deus que tinha convocado ele era diferente. Mas mesmo assim, ele obedece. E aí, introduz para nós uma série de questões que vai reconfigurar ou talvez remodelar o nosso conceito de fé, irmãos. Pelo menos o meu. E eu espero que o seu também. Porque nós temos uma visão um tanto quanto romantizada aqui no Brasil do que é crer, irmãos. Todo mundo crê em tudo. Mas às vezes na maneira como nós devemos de fato adorar o Senhor, a gente acaba por errar. E crer e prestar adoração são coisas diferentes. E aí eu sempre uso um exemplozinho prático, bem simples, mas que eu acho que dá para entender. Minha mãe é casada com meu padrasto há muitos anos. E eu tenho um irmão que ele mora em São Paulo. Meu irmão mora do lado de Congonhas, gente. Do lado. Quem já foi a Congonhas? Quem já desceu no aeroporto de Congonhas? O aeroporto de Congonhas, tu desce e vai numa padaria, né? Porque é no meio da cidade. Quem já viu isso? Você desce, você passa do lado de um prédio, você vê o pessoal trabalhando dentro do prédio. Meu irmão mora ali. Você sai de Congonhas, é 5 minutos. 10 minutos, chega na casa do meu irmão. Já fui lá algumas vezes. Meu padrasto e minha mãe, eles creem que avião voa. Eles veem avião voando. Eles acreditam. Mas todas as vezes que eles vão visitar meu irmão, ao invés deles pegarem um voo de 40 minutos daqui até Congonhas, eles pegam um ônibus de 8 horas. Porque eles acreditam que avião voa, mas não confia para entrar. Quem entendeu o meu exemplo aqui? Tem gente que acredita que Deus faz, mas não confia para entrar. Eu tenho fé nele, só não confio. E você ter uma fé não prática, Jesus chama isso de imprudência. Mateus 5, 6 e 7, Sermão da Montanha, Jesus ensina várias coisas lá. E no final ele diz assim: o homem que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a um homem prudente. Quem é o imprudente? O que ouve e não faz nada com o que ouviu. E quem é o prudente? O que ouve e pratica. Qual que é a diferença do prudente para o imprudente? A primeiro momento nenhuma. Porque os dois gastam o mesmo material de construção para fazer a casa. Os dois têm o mesmo trabalho para fazer a casa. E obra é chato, né? Quem já passou por obra? Gente, obra é muito difícil. Ano retrasado, a gente teve que fazer uma obra na nossa cozinha porque estufou o piso. A gente teve que trocar o piso da cozinha. Ficamos sem cozinha. Fizemos obra morando. Aí quando acabou a obra da cozinha, sobrou uns pisos, a gente descobriu que era a quantidade certinha da sala. O que a gente fez? Fez obra na sala. Aí quando acabou da sala, o banheiro ficou ridículo, porque ficou a cozinha nova, a sala nova e o banheiro feio. Fizemos do banheiro. Os dois fazem a mesma obra, só que quando vem a tempestade, a obra do imprudente cai, porque ele crê e não pratica. Fé não é acreditar, fé é acreditar o suficiente para entrar nas asas do Pai e confiar que o voo dele é perfeito. Então Abraão tinha fé de verdade, por isso que ele é o pai da fé. Dizimou de verdade, por isso que ele é o pai do dízimo. Intercedeu de verdade, por isso que ele é o pai da intercessão. Foi um homem pioneiro em tudo. E por ser pioneiro, sabe o que Deus fez? Escolheu o nome dele como um adjetivo. Tem noção do que é isso? Deus se apresenta para Moisés em Êxodo 3:9. Moisés está olhando a sarça pegando fogo e fala: gente, o que é isso? Vou ali ver. Quando ele chega perto, a sarça fala para ele: tira o sapato, a terra é santa. E ele pergunta: quem és tu? Os deuses tudo tinha nome. Baal, Maloque. Aí ele espera um nome, né? Aí Deus fala: eu sou o Deus de Abraão. Meu Deus. Imagina a referência. Quem és tu, Senhor? Eu sou o Deus da Carmozina. Ah, é muita onda. E Abraão ganhou esse direito. Só que ele não ganhou esse direito de qualquer forma não, irmãos. Ele ganhou praticando, porque a adoração é praticar. Eu sei que para nós, nos dias atuais, a gente acaba associando muito mais adoração, por exemplo, com música. E tem a ver também.
Se formos pensar nesse conceito que nós adoramos ao Senhor quando cantamos, e isso é uma realidade, porque a música, ela é um gatilho espiritual e emocional, por isso guarde os seus ouvidos do que ouve. De fato, a gente adora a Deus quando a gente dança, quando a gente canta, quando a gente entoa um louvor, seja como foi o daqui. Gente, que coisa maravilhosa. Maravilhosa, afinadíssima. Eu nem cantei junto para não estragar. Meu sonho era cantar, mas Deus não me deu essa graça não, irmãos. De fato, a gente associa adoração com música, e aí a gente pensa em Davi, né, que é o maior compositor de todos os tempos. As músicas de Davi são belíssimas, são inspirações para as nossas músicas até hoje, os salmos. Davi, a Bíblia diz que Davi inventou um instrumento musical. E era um grande adorador, tanto que quando foi adorar no palácio, Saul era perturbado por um espírito, e a adoração de Davi, ao tocar dos instrumentos, o espírito ia embora. Então música, ela é espiritual, isso a gente não tira do nada não, é uma realidade. Tanto que vários segmentos religiosos usam da música para invocação também. A música muda o ambiente, inclusive use isso a seu favor. Se você acordou sentimentalmente mal, não coloca uma música que vai te deixar mais deprimido ainda. Coloca o negócio já pra cima já e já bota um Fernandinho. Meu filho adora bateria, né? Gosta muito de bateria. E aí a gente deu uma bateria pra ele, irmãos. Pode interceder por mim? E aí eu acho que até o próprio Fernandinho já estava ligando lá pra casa pra gente parar de ouvir Galileu. A música tem a ver. E a música é uma forma de adoração. Mas ela não é a única. Ela é uma expressão, mas ela não é a única expressão. O dízimo também é uma forma de adorar, mas também não é a única. E olhando para alguém que foi pioneiro em tudo que fez, eu decidi olhar para os irmãos sobre o que era adoração para Abraão. Pois bem, esse é o cenário. Então Abraão está lá com o Isaac dele, tendo que preservar Isaac para Isaac multiplicar e virar a multidão física também, né? Porque de Isaac vem o povo físico. Isaac tem os 2 filhos, né? E aí dos 2 filhos vem muitos outros e começa, né, esse povo enorme, que depois vai ser a nação de Israel. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó e Esaú. A gente conhece bem a história, os gêmeos que brigavam já no ventre, Jacó, enganador, já querendo sair logo, correr, puxar Esaú. Aí Jacó tem muitos filhos e muitas filhas, filhos e filhas. Tem os 12 filhos que dá origem às 12 tribos de Israel. E aí tem Levi, que dá origem à lei de Levítico. Tem Judá, da onde vem Jesus, tanta coisa, tanta história. Então esse Isaac tinha que ser guardado, mas aqui Deus pede. E muitas vezes nós temos dificuldade de devolver para o Senhor aquilo que Ele nos deu. Quantas vezes o que nos rouba de Deus não é o pecado, não é a carnalidade. Isso muitas vezes nós já vencemos, porque somos convertidos e estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Quem está firmado na rocha que é Cristo Jesus? Então o que nos rouba não é Satanás, o que nos rouba não é o pecado. O que nos rouba muitas vezes é o que Deus deu para nós. Olha que loucura. A nossa dificuldade de confiar que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então o Isaac estava sobre o cuidado de Abraão, mas não era de Abraão, porque o maior interessado que Isaac continuasse a prosperar e crescer era o próprio Deus, porque o plano era dele. E aí Abraão, acredito eu, conjecturo eu, sai escondido, né, com Isaac de madrugada, sei lá, para poder cumprir o voto do Senhor. E aí a Bíblia diz que sai ele, o jovem, mais 2 servos. E leva tudo para o sacrifício. Leva a faca, o cutelo, leva a lenha, mas não tinha o sacrifício, não tinha o animal, nada. E aí eles vão andando. Gente, eles andam, se eu não me engano, 2 ou 3 dias. Em 2 ou 3 dias dá tempo a beça de desistir. Quem ia desistir? Dá tempo a beça de você falar: gente, será que é isso mesmo? Será que eu não devo voltar? Vamos pegar um Uber. E eles vão indo. Abraão era um homem de muitas posses, de muitos animais, então eu fico pensando que
Os servos e o próprio Isaac não deve ter entendido nada, porque todas as vezes que ele ia sacrificar, ele separava um animal do próprio rebanho. Dessa vez ele não separa nenhum. Mas ele faz uma caminhada que deve ter sido agoniante, mas de obediência. E nem toda obediência, ela é satisfatória num primeiro momento. Nem toda obediência, ela é boa. Nem toda obediência, ela é alegre. Nem toda obediência é festiva. Muitas vezes eu e você, para obedecermos a Deus, vamos ter que chorar, irmãos. Muitas vezes, para a gente ter uma vida de obediência, a gente vai até às vezes fazer como Jesus fez. Tem como passar de mim só esse cálicezinho? Mas se não tiver também, tudo bem, eu bebo. E eu fico imaginando uma caminhada de agonia, mas de obediência. Quando chega um certo ponto, ele olha o monte, vê o monte Moriá. Deus fala para ele que era ali. E aí ele diz para os 2 servos: agora vocês não vão mais comigo não, agora só eu e Isaac. E ele pede para os servos esperarem. E aí é que ele bota a lenha nas costas de Isaac. Eu fico pensando, ou Isaac era muito obediente ou era meio lentinho, quem concorda? Porque se sou eu, meu pai me bota a lenha nas minhas costas, não tem animal, eu corro muito, quem correria? Mas Abraão tinha 100 anos, 100, 114, né? Alguns vão dizer que Isaac tinha 14 anos nesse episódio aqui. Com 114, Abraão não pegava Isaac. Eu corria era muito. Eu quero falar, esse homem vai me matar. O sacrifício sou eu. Mas a Bíblia diz que não. A Bíblia diz que os 2 vão e sobem o Moriá. Irmãos, eu ainda não tive a graça de ir em Israel. Eu quero muito ir em Israel. Alguém aqui já esteve lá? Mas dizem que subir o Monte Moriá é um sacrifício. Você tem que subir com guia, tem que subir descansando, porque é difícil. E aí eles sobem, chegam lá. Quando ele prepara tudo, a Bíblia diz que ele prepara o altar, prepara a lenha, amarra Isaac. Gente, o escape não é nem 5 minutinhos antes, é na hora. E aí aqui eu aprendo uma grande lição, que Deus não muda, mas se move. Deus não muda. Tiago diz isso na epístola dele. Deus não muda, Deus não é como a sombra, né? A sombra varia, dependendo de onde está o sol, sua sombra vai variar. Deus não tem variação, Deus não muda, mas ele se move. No pé do monte a ordem era, mata Isaac. Mas a gente precisa continuar ouvindo, porque chega no alto do monte, qual é a ordem? Agora não mata Isaac. E é na hora que ele pega a faca. Gente, eu fico pensando, tem que fazer um filme desse negócio. Podia ter uma versão The Chosen, Antigo Testamento, quem gostaria? Podia, não podia? Aí na hora que ele pega a faca, o Senhor brada para ele: não faça isso. Deus proverá para si o cordeiro. E aí ele não sacrifica Isaac, glória a Deus por isso. E aí aqui eu deixo uma dica para você. Se você tem pelo menos mais de 5 anos de evangelho, eu sei que a igreja tem 56 anos, não é isso, pastor? 56 anos. Se você tem pelo menos mais de 5 anos de evangelho, não caia na tentação de achar que já viu tudo. E não seja um crente saudosista. Seja um crente que se alegra pelo que já viu, mas não aquele saudosista. Porque o saudosista tende a só obedecer a ordem velha. Quem já viu isso? Aquela pessoa que fica, não, bom mesmo era em 97. Não tinha esse negócio de bateria na igreja. O pessoal não vinha de preto. 97 foi uma bênção. Mas o Deus que se moveu em 97, se moveu em 2000, se moveu em 2010, se move em 2025 e vai se mover em 2030 e vai se mover até que ele venha, quem crê? Às vezes a gente mata Isaac porque não ouve ordens novas do Senhor. Fica engessado naquilo que já aconteceu. E Deus está fazendo, está continuando. O Abraão que ouviu Deus lá embaixo foi o Abraão que ouviu Deus lá em cima. Prossiga em escutar o Senhor, isso é adoração. O apóstolo Paulo foi no 3º céu. 3º, irmãos. 3º, diga 3º. Diga mais forte para você entender. O 3º céu. Aí ele escreve assim: ó profundidade das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e seus caminhos. Se o homem que foi no 3º céu concluiu que é insondável, tu foi no primeiro? Eu não fui nem na metade do primeiro. A gente não viu nada, irmãos. Abraão conhecia Deus e prosseguiu em conhecer. É por isso que Deus fala: eu sou o Deus de Abraão, porque Abraão era meu, eu sou dele e ele é meu.
Porque uma coisa que eu tenho pensado nesses últimos tempos é que é muito bom quando Deus tem um plano com a gente, mas é melhor ainda quando a gente tem um plano com Ele, porque aí alinha. E Abraão tinha um plano com Deus. Então ele não sacrifica, e a Bíblia diz assim: Deus proverá para si um cordeiro. Vamos ler o relato? Você ficou com a tua Bíblia aberta aí? Gênesis capítulo 22. Vou ler a partir do verso 5. Disse aos seus servos: fiquem aqui com o jumento enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou sobre Isaque, o seu filho, enquanto ele mesmo carregou a brasa e a faca com as próprias mãos. Caminhavam os dois juntos quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai? Sim, meu filho, estou aqui. Abraão respondeu. Isaque perguntou: a brasa e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque já ficando preocupado. Versículo 8, Abraão respondeu: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele amarrou a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então Abraão estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o filho. O anjo do Senhor, porém, o chamou do céu: Abraão, Abraão. Sim, estou aqui, ele respondeu. Não estenda sua mão contra o rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não negou dar para mim o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e eis que viu um carneiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: o nome do monte do Senhor se proverá. Até aqui. Vejam que para Abraão o conceito de adoração era obediência. Vou obedecer mesmo que essa obediência aos meus olhos pareça contraditória. Vou obedecer mesmo que essa obediência seja difícil para mim, porque é o meu filho. Vou obedecer mesmo que pareça que eu vou destruir aquilo que o próprio Deus criou, a promessa do Senhor. Para Abraão, a adoração não era levantar a mão. Para Abraão, a adoração não era postar um versículo no TikTok. Para Abraão, a adoração não era disponibilizar de 2 horas, 2h30 num domingo para estar numa reunião de culto. Para Abraão, a adoração era obediência. Vou obedecer a este Deus, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Então ele prestou culto, sendo obediente no momento de maior complexidade. E aí acontece uma coisa extremamente interessante, e aqui eu caminho para encerrar. O próprio Abraão já tinha profetizado: Deus proverá para si o cordeiro. Esse cordeiro tem história, né? Depois a gente vai ver que toda a Bíblia vai apontar para o Cordeiro perfeito de Deus, como João Batista disse, né? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Gênesis a gente não sabe se era um cordeiro, mas a gente sabe que a reconciliação está no sacrifício. Como assim, Carmozina? A reconciliação está no sacrifício? Sim, está. Deus preparou um lugar para Adão, botou Adão dentro desse lugar bonitinho para viver, um lugar cheio de provisão. Deus proveu tudo para Adão, tudo. Adão acordou, estava tudo pronto. Lugar para dormir, lugar para comer, tudo tranquilo. Dieta fit, tudo certo. Um dia Deus olhou e falou: Abraão está muito triste, o negócio está meio desanimado. Botou Abraão para dormir. Adão, botou Adão para dormir. Quando Adão acordou, estava lá uma esposa. Olha que maravilha. Você não precisa nem conhecer. Estava lá já pronto, proveu tudo para ele. E todos os dias o Senhor ia ter um tempo de comunhão com Adão. Só que aí eles caem em desobediência. E quando eles caem em desobediência, qual é a primeira coisa que eles fazem? Foge do relacionamento, se esconde. Aí a Bíblia diz que eles se escondem e fazem uma roupa de folhinha, uma roupinha de folha de figueira, e ficam com vergonha de encontrar com o Senhor, porque não se sentiam dignos. Aí o que o próprio Deus faz? O primeiro sacrifício. Não sei qual era o animal, mas acredito eu que deveria ser uma ovelha.
Porque Deus sacrifica o animal, derrama o sangue, da pele do animal faz uma roupa. E faz com que Adão esteja vestido para voltar à presença. Então, desde sempre precisou de um sacrifício. O cordeiro teria que vir. E Abraão profetiza o cordeiro quando responde para Isaac: Deus proverá para si um cordeiro. Só que quando eles chegam lá, não tem cordeiro, tem carneiro. O que é carneiro, Carmozina? Carneiro é um cordeiro velho. Cordeiro é o nome do animal quando é jovem. Carneiro é o nome do animal quando fica velho. Então ele profetiza que Deus vai prover um cordeiro, mas a provisão vem em forma de carneiro. Carneiro é maior. Aí ele pega o carneiro se pega pelo chifre, sacrifica o carneiro. Por que naquela hora não tinha um cordeiro? Porque eles estavam profetizando o cordeiro perfeito que ia vir anos depois. Deus, em sua infinita graça, responde à obediência de Abraão com uma graça imediata, apontando para uma graça definitiva. Uma graça comum, como foi aqui falado pelos irmãos, como o nascer do sol, a chuva, tudo isso é graça comum. Vem sobre os justos e sobre os injustos. Mas já apontando também para a graça salvadora e redentora de Jesus, o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então, todas as vezes que eu e você prestamos adoração ao Senhor, Ele responde com graça. Com infinita graça. É por isso que vale a pena uma vida de obediência. Eu sei que às vezes obedecer sacrifica algumas coisas complicadas, né, irmãos? Às vezes obedecer vai tirar um pouco do nosso conforto. Às vezes obedecer vai fazer a gente ganhar menos do que a gente poderia ganhar. Quem já viu isso? Às vezes obedecer vai fazer com que você abra a mão de um lazer, de alguma coisa. Às vezes obedecer vai fazer com que a gente abra a mão do orgulho, da razão. Mas todas as vezes que a gente adora o Senhor com a nossa obediência, Ele corresponde à nossa adoração com graça. Com graça transformadora. Com graça que nos abençoa. Com graça que nos supre. Com graça que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Existem muitas formas de prestar adoração e eu creio que nesses 3 dias os irmãos ouviram de muitas. Glória a Deus por isso. Nós podemos adorar cantando. Aí eu gosto muito quando a gente vai lá na África. Meu Deus do céu, irmãos. A última vez que eu fui lá em Angola, as irmãs falaram assim: nosso sonho é ir para o Brasil. Eu falei: vocês vão achar o nosso culto chato. Porque eles dançam muito, adoram. E aí foi legal, pastor, que ano passado, ano retrasado, não me lembro. Mas teve um ano que nós fomos e ganhamos de oferta um bode vivo. Na hora de vir embora, a gente falou: irmãos, estamos muito gratos com o presente, mas ele vai ter que ficar, porque eu acho que a companhia aérea não vai deixar a gente embarcar um bode. Na coleirinha, deram pra gente na coleirinha. Existe forma de adorar tocando instrumento, existe forma de adorar fazendo tantas coisas, irmãos, mas a adoração que o Senhor espera de nós é uma vida de obediência, uma vida de fé em obediência, para que nós possamos dizer: Ele é o meu Deus, mas para que Ele possa dizer: Ele é o meu filho. Hoje em dia dizem que todos são filhos, mas a verdade é que o que nos dá direito de sermos chamados filhos de Deus é o tanto que nós cremos e o obedecemos. E Ele espera obediência de nós, não porque Ele é um Deus tirano, ou porque Ele deseja sacrificar os nossos Isaques. Não tem nada a ver com isso. Ele exige obediência de nós porque é a obediência que nos guarda. Essa é a primeira coisa. A obediência nos guarda, irmãos. A obediência nos impede de às vezes nós mesmos nos ferirmos. Hoje o Gael já está com 4 anos, mas quando ele era bem menor, quantos nãos ele recebeu que era não para salvar a vida dele? Não coloca o dedo na tomada, não é porque eu não te odeio, porque você vai levar um choque. A obediência é uma forma de me guardar e te guardar, irmãos. A obediência é uma forma de viver a graça e a misericórdia do Senhor. Mas principalmente no caso de Abraão e muitas vezes no meu e no seu caso, a obediência é uma forma de mostrar que nós somos dele e que na nossa vida ele é maior do que os nossos Isaques, ele é maior do que as nossas bênçãos, ele é maior do que o que ele dá com as mãos. Ele é maior, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O coração de Abraão pulsava por Isaque, mas pulsava mais ainda pelo Deus
que ele conheceu no deserto e que mudou a história dele. E glória a Deus que Abraão adorou em obediência, porque por causa disso, todas as famílias, eu e você, somos abençoados. Às vezes a gente não entende como a nossa adoração vai refletir, mas a nossa adoração nunca teve só a ver com a gente, né? A maneira como eu e você decidimos adorar Ele muda tudo à nossa volta. Então que possamos adorar com a nossa voz, seja ela afinada ou não. Adora mesmo, irmãos. Existe um mover muito especial quando a gente começa a louvar o Senhor. Quem já viu isso? Irmãos, eu amo quando eu estou lavando louça. Quem gosta? Ah, Jesus, tu tá lavando louça, aí você bota a toalha de prata aqui. Experimenta isso. Eu fico pensando no meu vizinho. Existe um mover quando a gente entrega o nosso coração, mas existe muito mais graça quando a gente obedece a Ele. Eu não sei qual é o avião que você tem certeza que voa, mas ainda não entrou. Nessa noite eu quero te convidar a obedecer o Senhor e confiar que Ele proverá para si o cordeiro. Isso é graça, isso é adoração, amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. O pai da fé. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, que convocou um homem de coração puro. Um homem a que ele pôde confiar uma grande missão. Um homem que errou. Errou também, irmãos. Por 2 vezes ele chega numa cidade, ao invés de falar que era casado com Sara, diz que é irmão. Conta uma história, cria problema. A gente erra também. Mas que possamos ter um coração entregue não para os nossos Isaques, mas para o Senhor dos Exércitos, que é digno de toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo domínio, pelos séculos dos séculos. Amém. Que a Ele nós prestemos toda a nossa adoração e que nada na terra venha roubar o nosso coração, irmãos. Que nada na terra venha ganhar o trono da nossa alma. Que nada na terra venha ganhar o primeiro lugar, mas que o primeiro lugar seja dele, amém?